Olá, pessoal, como estão? Bem? Não sei vocês, mas eu adorei essa vinheta, Rui. Adorei, porque dá uma calma, dá uma paz. Parece que você está no mar tranquilo, num barco. Verdade ou não é? Bem Verdade. suave. Bem para preparar o espírito de vocês para esse novo podcast, para você que vai ouvir pela nossa prateleira de podcast, ou mesmo para você que vai assistir a gente, cá estamos, né? O Rui cheio de provas para corrigir aí atrás, essas pastas amarelas. Mentira, né, Rui? Não é bem uma provas. E nós estamos aqui, pessoal, porque o mundo lá fora anda bastante interessante, né? Professor Rui Calarese, para quem não conhece, ele é nosso professor de geografia, um dos autores do nosso material de geografia. Ele é coordenador da área de humanas do curso da Poli, e ele está agora aqui com o chapéu de professor de geopolítica. Por quê? Porque temos uma situação atual que é uma. Rui, como eu não sou da sua área, eu posso escolher qualquer palavra, né? Claro. Uma provocação feita pelos Estados Unidos com a visita da presidenta da Câmara dos Deputados americana a Taiwan, né? E nós queremos discutir isso. Como atualidades não é sempre não é algo que aparece do nada, né? Sempre tem um contexto histórico não sei se muito bem definido, mas complexo. Nós chamamos aqui o professor Rui para poder falar sobre isso. Então, antes de começar a entrar exatamente nessa questão atual, Rui, muito bom estar aqui contigo novamente. Eu acho que é o primeiro podcast de 2022, né, Rui? Entre nós, então, Primeiro. bem-vinda esse podcast. Legal, muito obrigado pelo convite, Giba. Fico bastante lisonjeado aí para poder dar essa contribuição para os nossos estudantes, né? De um tema que é tão importante, essa questão que não é de agora, né? Não é uma questão nova, essa questão de Taiwan, né? Mas que abre a possibilidade da gente também pensar aí o contexto geopolítico que nós estamos vivendo, né? A gente já teve uma atividade esse ano, né? Que foi atividade sobre a guerra na Ucrânia, né, com os dois especialistas, né, que nós recebemos lá no cursinho, né, falando a respeito da guerra na Ucrânia. E eu acho que é um outro momento para a gente fazer aqui uma reflexão, né, sobre o contexto geopolítico internacional que nós estamos vivendo, né? Então, agradeço o convite e espero que a gente possa contribuir aí para os nossos queridos alunos tentar esclarecer algumas coisas que estão um pouco confusas aí no contexto internacional. Eu estava refletindo, Rui, dentre os conflitos internacionais, tem aqueles que, por conta dos espaços geográficos, eles têm uma complexidade e uma tensão maior, né? Estava lembrando lá no final da década de 50, século 20, o quanto que foi tenso, né, a relação Cuba e Estados Unidos. Agora, o próprio conflito da Ucrânia se realiza exatamente na fronteira com a Rússia, né? E tem essa questão de Taiwan também. Taiwan está a 130, 160 quilômetros, né, da China. O que tem em comum a esses conflitos, Rui? Por que tão presentes dentro de espaços geográficos tão próximos de superpotências, né? Legal, ótima pergunta, Giba. O que a gente tem que pensar é que, apesar de serem conflitos em ordens geopolíticas mundiais distintas, né, eles têm algumas similaridades, mesmo como você apontou, né? Eles envolvem questões de uma potência, né, e da esfera de influência, das áreas de influência dessas potências, né? Então, lá na década de 60, final da década de 50, início da década de 60, a gente teve um conflito que envolveu os Estados Unidos e Cuba, né? Há o episódio dos mísseis, né? A crise dos mísseis em Cuba em 1962, né? Que colocou em lados opostos uma superpotência, que era os Estados Unidos,
e um território diminuto, uma ilha, que é o território de Cuba, né, que havia ali aberto a possibilidade da instalação dos mísseis por parte da outra superpotência. A gente vivia um mundo bipolar, né, da Guerra Fria naquele momento, e de forma similar com o que acontece hoje, né, em relação à China e Taiwan, a gente tem uma disputa entre duas superpotências em relação a um território geograficamente tem um significado menor, né? Se a gente pensar a ilha de Cuba ou a ilha de Taiwan, em termos territoriais, são espaços comparados aos das superpotências diminutos, né? Com populações também relativamente pequenas, né? Em se comparando com essas potências, mas que no jogo, no xadrez, como a gente diz no jargão aí da geopolítica internacional, são lugares estratégicos para a manutenção ou para a ampliação do poder dessas superpotências. Então, a similaridade está nesse fato, né? Da proximidade geográfica, de você ter dois territórios que, não, por si só, né, pela sua geografia, não tem uma grande importância, né? Mas que, dentro do contexto da criação de espaços de influência de uma superpotência, eles são estratégicos, né? Então, fazendo essa comparação, mesmo sendo em ordens mundiais diferentes, né? A gente vive hoje um mundo de uma ordem multipolar, né? Vivemos aí, após o fim da Guerra Fria, um período talvez em que os Estados Unidos buscaram se impor como uma hiperpotência unipolar, mas que a gente vê um declínio desse poderio norte-americano no mundo, né? E a China, a Rússia apontam aí como possíveis potências rivais. E é claro que vão buscar manter os seus espaços de influência. No caso da China, Taiwan, né? E no caso da Rússia, a Ucrânia, né? Então, sem dúvida, né? Há uma similaridade nesses conflitos, pensando que o xadrez geopolítico, em que pese a mudança das potências, ele é o mesmo, né? É o xadrez na busca de manutenção de áreas, de esferas de influência territorial mesmo, né? Eu estava imaginando, da mesma forma que a gente não quer ter um vizinho barulhento, né, Rui? Eu imagino que uma superpotência não quer ter uma questão tão próxima da sua fronteira, né? Como é o caso da Ucrânia, agora falado de Taiwan, enfim. E aí me surge uma palavra que talvez seja a chave nesse contexto, que é a palavra soberania. De alguma forma, esses conflitos, eles de fato têm um potencial maior, uma tensão maior, porque de alguma forma atinge a soberania, né, de um país. Sim, esse conceito é fundamental, né, dentro da geopolítica, né? A ideia de soberania. A ideia de soberania significa o quê? O reconhecimento de um território, né, da autonomia desse território para estabelecer suas leis, para estabelecer suas fronteiras, né, perante os outros estados nacionais, né? Vamos pegar, para discutir esse conceito, o caso de Taiwan, né? Essa discussão entre soberania, autonomia, né, de Taiwan em relação à China, né? Taiwan, historicamente, sempre foi um território que pertenceu à China, né? Fez parte do Império Chinês durante, né, há milênios, né? Taiwan, talvez o único momento ali que Taiwan se desvincula, né, um pouco durante uma ocupação lá no período colonial por Portugal, né? A gente sabe que Taiwan é conhecida também como a Ilha de Formosa, e foram os portugueses que deram essa denominação. Então, em raros momentos na história de Taiwan, Taiwan não esteve vinculado à China, né, ao Império Chinês. Então, esse momento lá no século XVI, com a ocupação por parte de Portugal, e depois, no fim do século XIX, com a ocupação japonesa, né, o Japão imperialista, ali do final do século XIX. Mas as ligações de Taiwan com a China são umbilicais, né? É um espaço territorial ali que tem uma história, que tem uma ligação étnica, né? O cidadão de Taiwan, ele é Han, é da etnia Han. E Han é a etnia predominante na China. Então, os laços culturais,
os laços históricos são muito fortes, né? O que se passa a questionar em relação à autonomia de Taiwan se deu a partir da Revolução Popular de 1949, né? Então, em 1949, após o fim da Segunda Guerra Mundial, depois de anos de guerra civil, a China viveu um período de uma revolução popular em que as forças políticas ligadas ao Partido Comunista Chinês, ao Mao Tse-tung, vencem a guerra civil, né? E as forças de oposição, que faziam parte do grupo chamado Kuomintang, que eram os chineses nacionalistas, né, da China nacionalista, que, aliás, ambos, inclusive, nacionalistas e comunistas, estiveram juntos, né, em anos anteriores para expulsar os japoneses, né, para proclamar a república diante do império decadente, que era a China no fim do século XIX, né, mas que depois entraram no processo de disputa, de rivalidade, que levou à vitória dos comunistas em 1949. Então, a questão de Taiwan ela passa a ocorrer a partir de 49. Por quê? Porque os nacionalistas, né, não reconhecendo a legitimidade do governo comunista, né, do Partido Comunista Chinês, eles fogem para Taiwan e proclamam, não reconhecem, né, a China comunista como a representante da China, né, como o governo comunista chinês como o representante da China, né? Agora, é bom se dizer, Giba, que mesmo os nacionalistas eles não reconheciam a existência de duas Chinas. Não é que eles foram para Taiwan para proclamar a independência de Taiwan em relação à China continental, né? Na verdade, eles foram para Taiwan, se refugiaram em Taiwan, para não reconhecer o governo chinês do Partido Comunista, do Mao Tse-tung, como representante legítimo de uma China, né? Então, na verdade, nunca em Taiwan, pelo menos até a década de 1990, nunca se questionou que a China é uma só. E que Taiwan era o verdadeiro e legítimo representante da China. É isso que eles diziam. A China é uma só. E Taiwan é o único legítimo representante. Isso, inclusive, através de tratados, de acordos, né? Que o Ocidente depois, e a própria ONU, reconhece a existência de uma única China, né? A princípio, em 1971, a Assembleia Geral da ONU ela reconhece a existência de uma única China, né? E que a representante oficial do Estado Nacional Chinês na ONU seria a China Popular, a China comunista, e que Taiwan seria uma província chinesa, né? Isso em concordância com as autoridades de Taiwan, né? Depois, em 1979, os Estados Unidos, num comunicado em comum com o próprio governo chinês, reconhece a existência de uma só China, de que Taiwan era uma província rebelada, uma província rebelde, mas que era parte do território chinês, né? Esses tratados eles acabam levando ao consenso de 1992 de que existe uma só China, né? Porém, um pouco antes, no início da década de 1990, começa a crescer internamente em Taiwan um movimento pela autonomia, pela independência da China, de Taiwan em relação à China, né? Então, aí começa a se questionar a autonomia da China, a autonomia ou melhor, começa a se questionar, de certa forma, a autonomia que Taiwan tem em relação à China, né? E começa a crescer um movimento interno em Taiwan por essa autonomia, né? O que hoje a gente tem não se reconhece Taiwan como um Estado autônomo, oficialmente não. E essa visita da Nancy Pelosi, ela, de certa forma, pode ser encarada pela China como uma afronta à sua soberania. Porque se Taiwan não é um território autônomo, é considerado uma província rebelde, mas é parte de uma única China, uma representante do Estado, como a presidente da Câmara dos Estados Unidos, e fazer uma visita como uma autoridade, né,
é importante para um território que não tem a sua autonomia reconhecida pela China, é uma provocação, é uma afronta à soberania da China, né? Então, essas duas palavras, né, autonomia e soberania, elas acabam caminhando juntas aí, né? Então, por isso que essa visita é uma visita que gerou uma tensão, né? A gente tem a China dando como resposta o quê? Que vai intensificar os seus exercícios militares ali, né, no mar da China Meridional, né, para mostrar que qualquer movimento de Taiwan em direção a uma independência formal vai ser reprimido, vai ser duramente reprimido e entendido como uma afronta à soberania da China sobre o território de Taiwan, né? Então, é um momento tenso, é um momento complicado que a gente vive dessas relações, né? E aí pensar, né, que os Estados Unidos estão envolvidos lá na Ucrânia, né, e que, de certa forma, houve um pedido formal do Biden para que a China não se metesse na questão da Ucrânia, né, não apoiasse a Rússia, e aí a gente fica perguntando, e agora? Né? E agora? Como vão ficar essas questões? Né? É um momento tenso, é um momento complicado mesmo desse xadrez internacional, né? Eu ia fazer essa pergunta no final, mas eu vou fazer agora pelo que você disse, Rui. Eu não sei se é um evento único, mas no mínimo é inusitado, né? O que justifica os Estados Unidos como potência provocar dois conflitos em regiões diferentes com duas superpotências? O que está por trás desse movimento? É muito difícil acreditar, Rui, na minha opinião, né? Que essa visita ela não foi uma visita do governo americano, que o presidente Biden foi contra. É muito difícil a gente acreditar nisso, né? Na sua opinião, o que está por trás? Porque neste momento, por que nesse momento, nessa situação, com um conflito que ainda não foi resolvido pela Ucrânia, né? O que torna, inclusive, o ambiente geopolítico internacional absolutamente de risco. A própria ONU disse, se eu não me engano, há 2 dias atrás, que nós estamos a um risco a um erro de cálculo de uma guerra nuclear, né? Por que neste momento essa questão de Taiwan, Rui, na tua opinião? Eu acho, né, que essa questão tem a ver com a política interna dos Estados Unidos, né? Quer dizer, a gente teve aí durante a gestão do Trump um discurso forte, né, do Trump e do governo dos republicanos contra a China, né? Eu entendo que esse movimento dos Estados Unidos em relação a Taiwan é um jogo de cena para agradar uma certa parcela da opinião pública dentro dos Estados Unidos, do eleitorado americano, né? Já que pensando aí já nas próximas eleições, o governo Biden tem uma aprovação baixíssima, né? A condução econômica tem problemas, né? O governo americano está passando por questões aí econômicas. Existe o risco real, né, de uma derrota dos democratas numa próxima eleição. Então, eu vejo que os democratas eles buscam aí, a Nancy Pelosi né, uma democrata, buscam se aproximar um pouco mais das teses dos republicanos, né, em relação ao perigo chinês, né, essa questão da China como sendo a grande ameaça aos Estados Unidos hoje, né, nesse movimento de uma visita a Taiwan. Então, eu vejo mais como um jogo para a galera, né, para o eleitorado, pensando já nas eleições e na manutenção dos democratas no poder, né? Agora, é um risco, né? É uma política de risco, né? Porque primeiro, né? Como você colocou, a China os Estados Unidos está envolvido na guerra na Ucrânia, né? Inclusive fornecendo através da OTAN armas para a Ucrânia, né? E drones fabricados pela China, né? Sim, drones fabricados pela China. Exatamente, que é o que a Rússia está precisando, né? Quer dizer, uma das estratégias, uma das dificuldades, né, que a Rússia está enfrentando na Ucrânia
é justamente esse aparato mais moderno dos drones, né, para os ataques em pontos estratégicos da Ucrânia. E que a China pode, agora, de agora em diante, né, começar a fornecer, né, Parou o alarme. Não, o que é ao vivo sempre é mais emocionante. Né? Não é uma invasão chinesa, nem ucraniana, nem russa. Alguém apertou o botão do alarme. Estou com ele aqui na mão, tocar de novo eu desligo. Tá bom? Tá bom. Vamos tocar, Rui. Desculpa, então, mas, se você puder retomar o raciocínio, eu agradeço. Imagina, é essa a ideia, né? Quer dizer, essa provocação, ela pode fazer com que o Xi Jinping passe a fornecer armas para a Ucrânia, drones que o exército, desculpa, armas para a Rússia, né? Que são as armas que o exército russo, que a Rússia está precisando, né? Para a manutenção de uma guerra na Ucrânia, né? Então, essa atitude pode acirrar a guerra na Ucrânia, né? Pode levar a se pensar em uso de armas nucleares. O Putin já levantou essa possibilidade, né, em relação à Ucrânia, né? E a gente assim pode esperar talvez um acirramento dos exercícios militares da China no mar da China Meridional, né, que podem levar a uma reação de Taiwan, né? E essa reação de Taiwan, que eu acho que não é exatamente esse atual governo de Taiwan, ele é um governo pró-independência, pró-autonomia de Taiwan, mas é um governo que quer essa independência de uma forma negociada, conduzida. Eles não são malucos de usar a expressão independência, porque isso, inclusive, é um dos pontos, né, que o governo chinês coloca, né, que se alguma autoridade de Taiwan usar num documento oficial a palavra independência ou autonomia, imediatamente as forças chinesas invadem Taiwan, né? Então, o próprio atual governo de Taiwan, que tem dedos em relação a essa questão da autonomia, tem um cuidado para lidar com isso, eu fico pensando se talvez eles também não estivessem um pouco preocupados com essa visita, né, da Nancy Pelosi, né? Porque eles querem a autonomia, mas dentro de um seu tempo, dentro da sua negociação, né? Talvez a melhor estratégia para os Estados Unidos em relação a Taiwan, se quer um apoio à autonomia de Taiwan, seria armar Taiwan, né? Como o jornalista lá do New York Times, né? O Thomas Friedman, né? Diz, como um porco-espinho, né? Ou seja, armar Taiwan com baterias antimísseis, etc., para a defesa de Taiwan, de um ataque chinês. Porque hoje, concretamente, Taiwan não teria condições militarmente de resistir a uma ofensiva chinesa, né? Então, seria essa a estratégia dos Estados Unidos. E, aos poucos, armando Taiwan para que, de certa forma, a China também passasse a ter uma dificuldade de se pensar numa ocupação. Mas não numa visita que tem muito mais caráter de propaganda, né, para o público interno dos Estados Unidos do que, de fato, defender a democracia em Taiwan ou qualquer outra coisa, né? Aproveitando para continuar a falar de China, Rui, Taiwan e Hong Kong, quais são as semelhanças, se há semelhanças, qual que é a história desses territórios? Bacana, legal. Hong Kong tem uma diferença em relação a Taiwan, né? Hong Kong, na verdade, era um território, um porto, né, que foi cedido ao Reino Unido no final do século XIX, após a Guerra no Ópio, né? A Guerra do Ópio. A gente sabe que no fim do século XIX, o Reino Unido, a Inglaterra era a grande potência naval, a grande potência imperial, né, no mundo, e os ingleses estabeleceram ali uma dominação sobre o comércio do ópio, né, na China. Houve uma resistência da China, essa resistência pelo controle ou contra o comércio do ópio levou à Guerra do Ópio, a primeira e a segunda Guerra do Ópio, isso em 1892, né, foi a segunda Guerra do Ópio, e como resultado da derrota do Império Chinês para os ingleses na Guerra do Ópio, os ingleses estabeleceram o controle sobre Hong Kong, né? Esse controle foi exercido por 99 anos, né? Em 1997,
Hong Kong foi devolvida à China, né? Desde então, a Hong Kong passa por um processo gradual de incorporação à China. Tá? Então, Hong Kong passou a ter uma autonomia que foi sendo, aos poucos, incorporada à China. Essa autonomia, né, que havia em Hong Kong, como território que era do Reino Unido, aos poucos essa autonomia foi sendo eliminada, né? Inclusive, em 2014, houveram os protestos, né, lá da chamada a Revolução dos Guarda-Chuvas, né? Quando a parte da opinião pública em Hong Kong, das forças políticas em Hong Kong, se recusaram as investidas, né, do governo chinês para que aqueles que eram contrários à diminuição dessa autonomia de Hong Kong fossem processados e julgados na China, porque antes eles eram julgados em Hong Kong, né? A partir de 2014, eles passavam a ser processados e julgados pelo governo chinês. E aí houveram protestos e foram duramente reprimidos, né? A revolta dos guarda-chuvas, por quê? Por causa das forças policiais, né, chinesas em Hong Kong, elas usavam os jatos de água, né, contra os manifestantes, né, com tinta, inclusive para identificar, né, quem é cada manifestante, para depois ir lá e reprimir esse movimento, né? Então, Hong Kong hoje uma província chinesa, autônoma, mas que aos poucos vem sendo incorporada à China como parte do seu território, né? Então, nos últimos desde 97, né, nos últimos 25 anos, né, esse processo de incorporação de Hong Kong vem se dando, né? É diferente de Taiwan. Taiwan é uma província rebelada, é uma província rebelde, né? Que não é reconhecido como um território autônomo, como a gente disse, né? É conhecido como parte da China, inclusive pela ONU, né? Mas que tem essa situação de não ter ainda uma incorporação definitiva como parte da China continental, mas que tem apoio do Ocidente, né? E os Estados Unidos sempre, a partir da década de 90, né, como eu coloquei ali, vem passando por cima de alguns tratados, de alguns acordos e resoluções que reconheciam que existe uma China só, né? Então, esse a tensão que a gente vive em relação a Taiwan. Rui, aproveitando e para encerrar o podcast, né? Falar um pouco dos vestibulares. E até tem um senso comum, os vestibulares caem em atualidades. Não é bem assim, né? Então, independente do que está acontecendo hoje, né? Estamos em agosto de 22, China sempre foi assunto de vestibulares, né? Então, se você puder, e até aproveitar, como que essas questões geopolíticas podem cair nas principais provas, FUVEST, ENEM, Unicamp, Unesp, e aproveitando que nós estamos aqui, né? O que você espera do vestibular agora, de final de ano, em relação a assuntos ligados à geografia e à geopolítica? Para encerrar o nosso podcast. Legal. Giba, eu penso assim, China tem sido um tema recorrente, né? Nos vestibulares. A gente vê, obviamente, isso está relacionado ao fato da China ter ascendido como uma superpotência militar, econômica, nos últimos 30 anos, né? Eu vejo assim, que questões que envolvem Hong Kong, Taiwan, sempre estão aparecendo, né? Além de Hong Kong e Taiwan, a gente tem que lembrar que a China tem outros problemas do ponto de vista territorial, né, que é a região do Tibete, onde existe também um movimento ali separatista, né? O Tibete é um território que foi incorporado pela China lá após a Revolução também em 1949, é uma região estratégica, né, nascente de rios importantes que cruzam a China, e você tem o Xinjiang, né? O Xinjiang é a região da fronteira entre a China e as repúblicas da Ásia Oriental, que faziam parte da União Soviética, né? E que tem ali uma minoria étnica, os uigures, né? Que são muçulmanos e que também são separatistas, né? Então, eu penso assim, que questões que envolvem a integridade territorial da China, movimentos que contestam a integridade territorial da China, isso com certeza é um tema importante, que o aluno tem que estar ligado,
né? O candidato tem que estar ligado. Então, essas questões que envolvem a geopolítica da China no mundo, do ponto de vista territorial, é fundamental. Um tema que é importante, que é a nova rota da seda chinesa, né? Que é projetada pelo governo chinês para integrar, né, a China aos mercados do Ocidente de forma mais orgânica, né? É um tema também importante. Então, China é um assunto do ponto de vista da questão territorial mesmo e da questão geoeconômica, né? Da China como uma potência econômica, né? Então, eu penso que esse é um tema importante. Eu acho que, em termos geopolíticos, eu penso que esse mundo multipolar, né, da última década, onde começam a pipocar esses conflitos, a guerra na Ucrânia, né? Temos aí a questão da África, como que a África vai ficar diante desse mundo multipolar, né? A gente tem, por exemplo, hoje uma aproximação da África de alguns governos africanos com a Rússia buscando apoio em relação ao seu protagonismo geopolítico no mundo na África. Eu acho que é um tema importante também, né? Como que a África vai entrar nesse xadrez geopolítico das superpotências mundiais. Então, eu acho que são temas que os candidatos têm que dar uma atenção. Pois muito bem, pessoal. Eu gostaria de dizer para vocês que nós não estamos encerrando o podcast, nós estamos encerrando uma bela aula, né? Com o professor Rui Calarese, uma análise aprofundada. Agradeço muitíssimo, Rui. Eu, sinceramente, sou leitor de jornal, gosto dessas questões e eu ainda não vi uma análise tão profunda e com uma reflexão tão importante como que você fez agora, né? Então, pessoal, baseado nessa aula que nós tivemos de geopolítica, a gente encerra as nossas atividades. Já vou passar aqui para o Rui, para ele cumprimentar vocês e dizer que, para além desse podcast, para vocês ficarem até o final, por favor, sigam as nossas redes oficiais, Instagram, o YouTube e o Facebook, sempre @oficialcursilnapoli, e não percam as aulas de geografia e geopolítica do Cursil da Poli. Verdade ou não, Rui? Com certeza, Giba. Quero agradecer você, agradecer aos alunos, aos nossos estudantes, né? E vamos lá, manter o foco, segundo semestre, né? Reta final aí para os vestibulares, para o Enem. Então é isso, pessoal, mantendo o foco, mantendo a atenção e vamos lá, vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Rui. Até a próxima. Beijos para todos vocês. Até mais.